verso 3 e 4. Lembrando, nós estamos na campanha Crises, como vencê-las, né? Baseado no livro do bispo Robson Rodovalho. E o nosso tema principal hoje, né, da palavra de hoje é a vida em meio às crises. A vida em meio às crises. 1 Samuel 1, 3 e 4 diz assim: todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla ou dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Agora, dá um salto aí de versículo, vai até o versículo 10. Nós lemos 1 Samuel 1, 3 e 4. Agora, 1 Samuel 1, 10 a 15. Diz assim: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu a dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Amém? Esse versículo 15 é tremendo, né? Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Senhor, nós te glorificamos por essa noite, pela oportunidade, Pai, da tua palavra, porque nós cremos que se ela foi enviada, Senhor, a um coração que precisa ouvi-la, que precisa ser exortada, consolada ou edificada, nós pedimos a Ti, nos assentamos aos Seus pés e clamamos a Ti pedindo: fala ao nosso coração, se revela, ó Deus, a nossa alma, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a nossa alma. Assentamos, Senhor, assentamos aos Teus pés e pedimos a Ti, fala ao nosso coração. Ó Deus, nós pedimos, acalma o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, de toda a correria do dia a dia, de tudo aquilo, ó Deus, que colocou a gente, Senhor, muitas das vezes nervosos, muitas das vezes, Senhor, fora de si, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer agora a paz que o nosso coração precisa, ó Deus, para Te ouvir, o silêncio em nosso interior, para que possamos ouvir a Sua palavra, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, nesses textos que nós lemos, né, de 1 Samuel, o contexto dessa história fala de uma mulher, onde, conforme o texto que nós lemos, ela não podia ter filhos. E ela sofria uma afronta, justamente por causa dessa impossibilidade. E muito mais do que uma impossibilidade de poder gerar filhos, ela vivia uma crise no seu interior.
essa crise no seu interior cada vez era maior. Algo como tipo você orar e Deus não responder. Algo como tipo você ficar, orar, jejuar, clamar, cansar de fazer isso. E muitas das vezes a resposta não vem. Então essa mulher, ela estava vivendo os seus dias numa crise muito profunda. Alguns motivos ela teria, contando assim a história, contextualizando o que ela estava passando, porque naquela época se contava muito com os filhos para cuidar dos pais na sua velhice. Aquela mulher estava fadada, literalmente fadada, se por acaso o seu marido falecesse antes dela, ela não ter ninguém para que cuidasse dela, porque ela não tinha filhos. Mas a crise não conseguiu destruir essa mulher. Pelo contrário, em meio ao desafio, ela buscou em Deus e ela gerou um milagre. O nome dessa mulher era Ana, conforme o texto que nós lemos. Ana, ela tomou a melhor decisão de sua vida. Ela resolveu colocar toda a sua frustração, toda a sua agonia, toda a sua crise, toda a sua raiva, seja lá qual o sentimento que ela estava sentindo, toda a sua angústia, e certamente tinha angústia porque ela falou no texto, porque a Bíblia falou no texto. Ela podia fazer qualquer coisa, mas conforme nós lemos lá no finalzinho do versículo 15, ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Eu já começo explicando para você, já trazendo esse entendimento para você, que não há nenhuma outra saída para um coração em crise que não seja se derramar aos pés do Senhor. Você pode fazer qualquer coisa, você pode estar tomando qualquer medicamento, mas por um coração angustiado, que vive muitas das vezes uma crise no seu interior, conforme você viu nesse texto aqui, não havia nenhuma outra solução para ela, a não ser se derramar aos pés do Senhor. E foi isso que ela foi fazer. No verso 4, diz que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, Eucana é o nome do marido dela, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos, mas Ana, ela recebia uma porção dupla. Repete comigo, porção, não, fala com força, porção dupla. E diz o texto ainda, porque Eucana a amava, mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril. A porção dupla, entenda bem isso, a porção dupla representava ali toda a sua prosperidade que uma mulher na sua época podia ter. Então, muito mais do que Penina, receber a prosperidade, receber do marido ali o favor que lhe era merecida por ser uma mulher que estava o acompanhando, Ana recebia isso de forma dobrada. Você entendeu bem isso? A porção dobrada e o amor intenso do seu marido, presta bem atenção nisso, a porção dobrada e o amor intenso do seu marido não era suficiente para retirá-la da crise interior que ela vivia. Não era com bens, não era com demonstração de afeto, conforme diz o texto, que tirava ela da crise. Ainda assim, ela vivia com o coração angustiado. O verso 10 diz, e com a alma amargurada. Veja bem, a porção dobrada que ela recebia não tirava ela no coração amargurado.
Mas diz o texto, e com a alma amargurada chorou muito. Repete comigo, chorou muito. Eu não sei o quanto você tem chorado. Eu não sei o quanto aí na sua casa, aí no seu relacionamento, aí na crise familiar, que muitas das vezes está aí ao seu redor, que talvez ninguém veja, mas no seu momento íntimo com Deus, ao lançar a sua alma, ao ser tomado pela amargura da crise interior que muitas das vezes está habitando dentro de você, mas quando você se quebranta e você entrega, se derrama diante de Deus e você chora. Conforme diz o texto aqui, ela chorava muito. A sua amargura, apesar dela estar chorando muito, como está aqui no texto, e com a alma amargurada chorou muito e orava ao Senhor. Interessante isso. Porque uma mulher que tinha tudo para viver bem, com a sua alma amargurada, e diante de muito pranto, ela não deixava de orar ao Senhor. Verso 12 diz, enquanto ela continuava a orar, fala assim comigo, fala com força, enquanto ela continuava a orar, para pensar. Uma mulher que vivia uma crise interior muito grande. Uma mulher que, conforme o texto, recebia a porção dobrada do seu marido. Tinha um coração amargurado, entristecido. E chorava muito, como diz o texto. Mas a Bíblia diz que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava. E o que ele observava? A sua boca. Está aqui no texto, versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Para pensar numa coisa. Se imagine você, monte um quadro, né? Monte um quadro dessa situação. Imagine aquela mulher, como você viu no texto, muito angustiada, chorando muito e falando com Deus baixinho. Chega o sacerdote, conforme também está no texto, e conforme nós lemos aqui, ele observava a sua boca. Repete comigo, observava. Fala com força. Observava a sua boca. Por que Eli, o sacerdote, ele fixou em querer saber o que ela estava falando? Por que ele se fixou? E ele queria entender ou ouvir o que aquela mulher estava orando. Era interessante, conforme você viu no texto, que Eli até se confundiu, achando que ela estava o quê? Tinha tomado um vinho. Conforme diz o texto, achava que ela estava embriagada. E ele ainda falou para a mulher, olha mulher, você tomou muito vinho, vai para casa. Você está embriagada. Mas ela falou para ele, não, Senhor, é porque o meu coração está muito angustiado. E conforme viu no texto, ela estava chorando muito. E ele ficava tentando ouvir ou entender, olhando para a boca dela, o que ela estava falando. Lucas 6,45 diz que a boca fala. Completa para mim o versículo aí, você. Quem está em casa, completa para mim o versículo. A boca fala. Se você está online, coloca aí. A boca fala.
O olhar de Eli para aquela mulher, daquele sacerdote, era olhar para ela e querer entender o que se passava no seu coração. A leitura dele não era simplesmente para ouvir o que ela falava, mas entender, através do que ela falava, como estava o seu coração. Isso aí, Conceição, glória a Deus. Porque o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração daquela mulher estava cheio de quê? Tristeza, amargura, angústia. Mas tinha algo a mais dentro daquele coração. E você vai ver aqui para frente. Diga ao seu irmão assim. Você que está aqui na igreja, diga para o seu irmão. Você que está aí na sua casa, diga aí para quem está perto de você. Com autoridade, fala assim para ele. Muito mais do que ouvir a sua voz. Ah, não, fala com força. Muito mais do que ouvir a sua voz. O olhar de Deus está direcionado a ver a verdadeira intenção do seu coração. Muito mais do que o sacerdote ficar olhando para aquela mulher amargurada, parecia uma bêbada, né? Conforme diz o texto, chorando muito, angustiada. O que aquele sacerdote queria ver era por que o coração dessa mulher está assim. E ele queria ver isso através das palavras que ela estava falando. Ele não conseguia ouvi-la. Por quê? Porque ela estava orando muito baixinho. Deus sempre vai ouvir a sua oração. Mas muito mais do que ouvir a sua oração, muito mais do que olhar a sua atitude, muito mais do que ver o que você está fazendo, Deus olha a intenção do seu coração. O que o inimigo mais faz hoje, sabe o que é? Porque aquela mulher estava em crise, né? Aquela mulher estava angustiada. Aquela mulher estava com o coração amargurado. A maior crise dela, preste bem atenção nessa história, a maior crise de Ana não era só ser vista como uma mulher que não gerava filhos. A crise dela não era só ser vista assim. A crise dela era que, além disso, ela ficava recebendo afronta de Penina. E muito pior do que receber a afronta da Penina, era saber que ela tinha que ficar calada. Observa que o que mais o inimigo faz hoje, sabe o que é? É mostrar a sua incapacidade. É dizer que você não é incapaz, é dizer que você precisa, que você nasceu nessa crise, que você vai morrer assim, que você vai viver assim, que você não vai sair dessa sua situação de crise, de angústia. E acima de tudo isso, o que o inimigo quer é provar a sua fé. Então para pensar numa coisa. Dentro daquele coração, eu acho que você vai entender, você vai me responder. Se você online, você que está conosco online, se entendeu isso, responda aqui que eu quero falar o seu nome aqui. Porque às vezes tem um delay, né? Às vezes eu já falo aqui, mas eu também sei que tem um delay até chegar na sua casa, então quando você digitar aqui, não chegou a resposta ainda aí. Demora mais ou menos 10 segundos para chegar aí a transmissão. Essa mulher, ao estar quebrantada, conforme nós vimos no versículo ali, ao estar totalmente entregue no altar, ela tinha dentro do seu coração uma angústia muito grande, sim ou não? Porque ela era afrontada, né? Mas nada disso tirava de dentro do coração dela o quê? Pode responder online aí. Vou ler o que eu falei para você antes. O que mais o inimigo faz hoje é mostrar a sua incapacidade, a sua crise e pôr em prova a sua fé. Era o que Penina fazia com ela, né?
Aquela mulher quebrantada ali, ela tinha um coração muito em angústia. Ela chorava muito. Mas dentro do seu coração tinha algo que chamava a atenção de Deus. Dentro do seu coração tinha alguma coisa que o sacerdote, ao olhar aquela mulher daquele jeito, ao ter dado uma palavra profética sobre a vida dela, muito mais que isso, Deus, ao vê-la quebrantada no altar, já leu no coração dela, porque Deus leu o coração. Acabamos de aprender isso? Deus leu o coração, muito mais do que um coração cheio de angústia, muito mais do que estar chorando muito, existia no coração dela muita... Já falaram aqui. Muita fé. Ela acreditava que o Deus do impossível podia sarar a sua crise. Posso ouvir um amém? E como é que ela venceria isso? Como é que nós vencemos isso? Hoje vivemos crises, angústias. Isso aí, Conceição, fé, ó, acertou aqui, viu? Vivemos crises, angústias, crises da família. Quem nunca passou por uma crise familiar? Uma crise conjugal, uma crise com os filhos, uma crise de casamento. Quem nunca passou por isso? Casamento não passou quem é solteiro, né? Mas quem nunca passou por uma dessas crises? Hoje existe uma, podemos dizer assim, uma lei do descarte, onde tudo é descartável. Ah, se não der certo, eu arrumo outro, né? Ah, eu vou sair desse emprego porque vou arrumar outro. Você entendeu bem isso? A modernidade, né, trouxe essas crises para nós. Geração Nutella, geração iFood, sei lá como é que chama. Vivemos uma superficialidade de sentimentos. A pessoa casa, sei lá, 2, 3 meses, né? Incompatibilidade de gêneros, de não sei o quê. Separa, daqui a pouco está com outro, daqui a pouco está com outro, daqui a pouco está com outro. Não há uma profundidade em querer buscar cura para si mesmo. Não há uma profundidade, vivemos uma superficialidade em todos os aspectos. Isso não era assim, cada vez mais, né? A família moderna está ficando assim. Não há uma firmeza dentro dos princípios. Interessante que Mateus 7 fala a história de um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Observa que nessa história, o homem, ele constrói uma casa em cima de uma rocha. O que aconteceu? Diz o texto bíblico, veio a chuva, veio os rios, veio os ventos, bateram sobre a casa. Fala comigo, bateram sobre a casa. Não, fala com força, bateram sobre a casa. Mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. O que esse texto traz para nós? O que Jesus, ao explicar isso, ele falou para nós? Olha, você precisa estar fundamentado. A sua vida precisa estar fundamentada. A mulher, Ana, tinha uma vida fundamentada. Ela sabia quem era o Deus que ela servia e Deus poderia dar a ela o milagre que ela tanto precisava. Porque ela tinha fé. Essa rocha que fala esse texto, são os fundamentos que te mantêm em Cristo. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Não é fácil seguir a Cristo nos dias de hoje. São muitos convites, muitas pessoas querendo te tirar do caminho de Deus. Boa parte dos relacionamentos em crise hoje quebram esse princípio. Sabe por quê? Porque não estão fundamentados na rocha, que é Jesus. A sua vida tem que ser fundamentada. E eu acho que certamente você já viu, ou você já passou por isso,
de construir uma casa, e a primeira coisa que é feita, né, tirando aquela parte topográfica toda, aqueles cálculos todos e tal, é você começar a casa firmando os fundamentos. Quanto mais forte, ou quanto mais robusto seja os fundamentos, maior pode ser a altura do prédio. Então, talvez o que você veja da rua para cima, no prédio, seja talvez o dobro da rua para baixo, na fundação. E aquele bate-estaca, ele vai batendo, enfiando uma estaca ali para dentro da terra, até que acha o quê? Um apoio. Até que, pelo menos, chegue numa rocha. Por quê? Para que haja firmeza, para que quando toda aquela estrutura, aquele peso, aquelas toneladas de concreto e etc., vir sobre aquela coluna, ela não se romper, ela não se quebrar. Pode vir vento, pode vir o que for, ela não vai cair. Fala assim comigo. Eu firmarei a minha casa sobre a rocha que é Jesus. Fala assim, pode vir um vento. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que vai vir vento, que vai vir isso, que vai vir aquilo? Tô. Sabe por quê? Porque o sol nasce para justos e injustos. Não acha que só porque você é cristão, que você vai, né? Não, eu estou isento de tempestade, estou isento, não. Sendo cristão ou não, você vive, muitas das vezes, vendavais na sua vida, muitas das vezes você vive afrontas do inimigo, muitas das vezes as peninas da vida se levantam te caluniando, dizendo mentira contra você. Ah, mas eu sou cristão, mas eu estou firmado na rocha. Sim, o fato de você estar firmado na rocha não te isenta de viver tempestades. Mas uma coisa é certa, se você está firmado na rocha, sua casa não vai cair. Porque você está firmado na rocha. Posso ouvir um amém? Crises nas finanças, crises em negócios, aprenda uma coisa, sua vida com Deus não lhe dará imunidade. A sua vida com Deus não lhe dará imunidade diante das crises. Mas ao guardar os princípios de entender que você é apenas um mordomo, vou repetir, durante as crises financeiras, durante a crise de negócios, não ache que você está isento de tomar prejuízo, não. Ai, como é que pode, pastor? Eu sou tão fiel aí a dízimo, a oferta, né? E por que eu estou passando por isso? Deixa eu te falar uma coisa, aprenda a sair dessa crise. Você é apenas um mordomo. Por certo, a palavra nos ensina e nos diz, se você nasceu e veio nu para esse mundo. E você volta da mesma forma. Pode até botar um terno bonitão, um vestido bonitão, para daqui a alguns dias já está deteriorado, já não serve para nada. Então, ou seja, para você vencer as suas crises financeiras, principal ponto é você entender que você é apenas um mordomo. Diga assim, eu sou mordomo. Ao guardar os princípios, né, os fundamentos disso, entender que você é apenas um mordomo, você cria sobre você um ambiente de proteção. Repita assim, eu preciso ser responsável com tudo aquilo que Deus entregou na minha mão. Entendeu bem isso? Quem sabe ler um pingo é letra. Se Deus tem trazido bênção financeira da sua mão, faça a sua parte. Entenda que você é apenas um mordomo, que tudo isso que você tem, da mesma forma que lhe foi dado, pode lhe ser tirado, porque tudo isso pertence a Deus. Aliás, a sua própria vida pertence a Deus, né? Porque a partir do momento que você aceita Jesus,
a palavra de Deus se cumpre. E ela diz o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nem você é dono de você mesmo. Fala assim, Cristo é o meu dono. Crise na vida espiritual. Ô, meu pai. E ministerial. Deus sempre vai permitir. Eu nunca ouvi falar de nenhum crente, em nenhum tempo, né? Estou convertido desde 1989. Eu nunca ouvi falar de nenhum crente que não viveu algum tipo de luta ministerial. De que não viveu nenhuma crise nessa área. Sabe por quê? Deus sempre vai te permitir, passar por crises nessa área para que você cresça. Para que você desenvolva o teu potencial. Ou seja, cresça e amadureça. Pastor, me mostra na Bíblia. 1 Coríntios 13, 11 fala assim, quando eu era menino, completa para mim. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Está aqui na Bíblia, 1 Coríntios 13, 11. Abre aí e coisa aí, vai escrevendo aí. Quando eu era menino, está aqui, pode projetar aqui, irmão, também. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Entendeu bem isso? Em outras palavras, as crises te fazem crescer até o ponto de você amadurecer naquilo que você era deficiente. Entendeu bem isso? Quantos negócios você já perdeu? Lembra? Quanto dinheiro você já perdeu? Eu comprei isso e eu perdi dinheiro nisso. Quando for da próxima vez, você não vai comprar aquilo de novo, você vai perder de novo. Então você amadureceu nisso. Então você não faz mais esse tipo de negócio. Por quê? Se você fez e perdeu, não vou fazer mais porque eu vou perder de novo. Então você amadureceu em relação a esse negócio. Em outras palavras, você que está conhecendo a Jesus, ou você que conhece Jesus há bastante tempo, né? Deus sempre vai permitir que você passe por crises ministeriais para que você cresça, para que você mude de patamar. Posso ouvir um amém? 1 Samuel 1, 24 a 28, concluindo. 1 Samuel 1, 24 a 28, diz assim, né? Só antes de ler aqui, só para emendar a história. Ana foi até aquele lugar, até aquele altar. Ela falou para o sacerdote que ela queria um filho, né? Deus deu a ela esse milagre. Diga assim, Deus vai me dar o meu milagre hoje. Se você está em casa, diga aí, Deus vai me dar o meu milagre hoje. Aí o que ela fez? 1 Samuel 1, 24, 28. O menino cresceu, foi crescendo e tal. Diz assim o texto, 1 Samuel 1, 24, 28. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor. Levou o menino o quê? Levou o menino o quê? Ainda pequeno. Atenção, pais. Atenção, mães. Atenção, avós. Os seus filhos nunca estão pequenos demais que não possam vir à igreja. Amém? Posso ouvir um amém aí? Pastor, mas acabou de nascer agora. Amém. Existem os cuidados médicos para que ele não se saia de casa para lugar nenhum. Ok, acabou aquele período ali, igual ela aqui. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló. E ela levou um novilho, levou arroba de farinha, levou vasilhas de couro, né, cheias de vinho. Eles sacrificaram e levaram o menino até o profeta. Até Eli. Ele disse, meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que estava aqui ao teu lado.
orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia ao Senhor. Fala assim, era esse menino. Fala assim, era esse milagre. Não, fala com força. Era esse milagre que eu pedi para Deus. E agora? Eu estou devolvendo para Deus. Ué, que coisa esquisita. Você entendeu? Está aqui no texto. Era esse menino que eu pedi ao Senhor. Concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. Entenda uma coisa. Todo milagre que Deus faz na sua vida, todo milagre que Deus quer realizar em você, não é só para você. Entendeu bem isso? Esse milagre aqui, que foi realizado na vida daquela mulher, ela dedicou ele ao Senhor. Porque ela sabia que aquele menino pertencia a quem? A Deus que o deu. Então entenda, os milagres que Deus quer fazer na sua vida é para fazer você crescer em entendimento, em amadurecimento na sua vida, para que você entenda que o milagre de Deus volta para Deus. Que o princípio é, Senhor, está aqui, eu entendo que foi Tu que me deste. E agora, Senhor, eu dou a Ti, eu dedico a Ti tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Qual o milagre que Deus fez na sua vida? Hã? Deus te fez casar? Sim, sim ou não? Deus te fez casar? E aí, você entrega teu casamento para Deus? Hã? Deus te deu saúde? Amém. Você faz o que com a sua saúde? Deus te deu dinheiro? Você faz o que com o seu dinheiro? Entendeu o princípio do milagre aqui? Muitos vivem na crise, por quê? Porque não entendem esse princípio. Os milagres na Bíblia não aconteceram devido às necessidades das pessoas. Elas aconteceram com pessoas necessitadas. Não com as necessidades que as pessoas, falavam que tinham, mas realmente com as necessidades com as pessoas que tinham necessidades, mas tinham, acima de tudo, preste atenção nisso, não é a necessidade que aciona o seu milagre em Deus. Não adianta ficar falando para Deus a sua necessidade. Ah, Deus, eu preciso disso. Ah, Deus, eu quero isso. Ah, Deus, eu quero fazer essa viagem. Ah, Deus, eu quero... Não adianta. Deus não está focado na sua necessidade. Ele está focado na sua fé. No quanto você acredita que Ele pode trazer um milagre na sua vida. O problema hoje existe um paradoxal. Nessa situação, onde a pessoa acha que se ficar se lamentando, murmurando, dizendo para Deus, Senhor, cadê isso? Ah, Deus, olha aqui, Deus, ó, o Senhor não está vendo aqui, olha o que eu estou passando, olha a minha crise, olha a crise no meu interior, olha a minha dificuldade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que acionou o milagre de Ana foi o altar e a fé que ela tinha dentro do coração dela. Entendeu bem isso? Deus sabia e Deus entendeu que no momento em que ela declarou que se Deus desse o milagre para ela, ela dedicaria a Deus. O que aconteceu? O milagre aconteceu. Ele respondeu, olha só, qual foi a resposta dele para ela? Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus pode realizar o desejo do seu coração? Parou para pensar nisso? Ela disse, espero que seja benevolente com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho. Fala assim, seguiu o seu caminho. Repete, seguiu o seu caminho. Repete, comeu. Diz o texto aqui, o seu rosto não estava mais amargurado. Ela teve fé e ela acreditou
que aquela palavra que o profeta falou se cumpriria na vida dela. Eu te convido a você ficar em pé. Você que pode. E você que quer, né? Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é a crise que você precisa que Deus intervenha na sua vida. Igual essa mulher, talvez ela podia ter adotado o filho, né? Ela podia ter saído, sei lá. Mas a angústia no seu coração de estar servindo um Deus que podia todas as coisas, que podia realizar todos os milagres, que era dono de todo o ouro, de toda a prata, que poderia tirá-la dessa crise familiar que ela estava vivendo. Talvez hoje você tenha esse mesmo sentimento. Talvez existe aí na sua garganta um nó, uma garganta seca, não é pela secura da região aqui, mas existe em você um nó que trava a sua garganta e que às vezes você não consegue nem falar, então você não consiga nem chorar. Mas Deus hoje manda te dizer que Ele está lendo o seu coração, que Ele está entendendo o que você está passando, que Ele sabe da angústia que há dentro de você. Ele quer hoje entrar na sua casa. Ele hoje quer entrar no seu interior. E assim como Ana saiu daquele lugar, ela seguiu o seu caminho, ela voltou para o seu dia a dia, ela comeu, e seu rosto não era mais um rosto de angústia. Repete comigo essa oração, diga assim, com muita fé, diga: Senhor Jesus, eu entendi que preciso, assim como Ana, não desistir de te buscar. Te entrego agora a aflição do meu coração, pois eu sei que meu milagre está sendo gerado dentro de mim e eu vencerei todas as crises da minha vida. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e muda tudo em mim que me impede de te ver, de te ouvir, de guardar e praticar tudo que a tua palavra diz ao meu respeito, em nome de Jesus. Amém.